Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós estamos aqui mais um momento, podendo aprender com as escrituras de nosso Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo, meus amados, lá em 1 Coríntios de número 6. E olha só o que o apóstolo Paulo ensina aos nossos irmãos e a nós também. Ele diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? E se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para os juízes, os que são da igreja, mesmo que sejam de menor importância. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer injustiça, porque não preferem sofrer prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que o perverso não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros não vão herdar o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus? E ele habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, meus amados. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Graças a Deus por isso, meus amados. Olha só, que importância que Paulo está dando, enfatizando aqui sobre o conserto, em relação ao povo de Coríntios. E, consequentemente, meus amados, é muito válido para nós, porque nós vemos que o mundo está caminhando para a mesma coisa. O povo ainda está pecando nas mesmas coisas, estão caindo nessas mesmas coisas. E aqui também é válido para que a gente possa também ser purificados e corrigir o nosso caminhar diante de Deus. Então, a gente vê que nesses versículos aqui, Paulo está trazendo aqui instrução aos coríntios a deixarem de levar suas discussões pessoais aos tribunais daqueles homens pagãos, homens que não têm sabedoria que vem do alto. Então ele está dizendo aqui que os coríntios eles estavam levando seus conflitos aos tribunais romanos. E, consequentemente, aqui eles expunham o cristianismo ao ridículo, ao contenderem em público. Quer dizer, eles estavam tendo as suas brigas, as suas advências ali dentro da igreja, e de vez em eles se resolverem entre os irmãos, alguém que fosse sábio ali para pacificar, para resolver o problema, o que eles faziam? Eles levavam para o tribunal. Eles iam lá e abriam um processo jurídico contra os seus irmãos, através de calúnia, seja lá qual for o problema. Eles expunham os problemas internos da igreja para um povo que os ridicularizava. Então, a sua incapacidade aqui de resolver suas discussões pessoais, meus amados, ilustrava as divisões ali no meio da igreja. Então, o apóstolo Paulo aqui queria esclarecer várias ideias importantes aos coríntios,
né? O litígio público era uma vergonha para a congregação cristã, era uma vergonha para a igreja. Então as discussões pessoais ali deveriam ser resolvidas dentro da própria igreja. E o fato de existirem contendas indica totalmente que era uma derrota espiritual para eles, né? Isso é inadmissível dentro de uma igreja, dentro do corpo de Cristo. Contendas, né? Tem que ser resolvido. E todas as injustiças, né, como as contendas, elas deveriam ter sido superadas quando os coríntios se tornaram cristãos. Quer dizer, eles não estavam colocando em prática aquilo que eles aprenderam através do Evangelho. Então, ele diz aqui que os cristãos também julgarão os anjos caídos. Meus amados, se você lê as escrituras, Apocalipse 19, Apocalipse 20, né, você vê a questão de que o Senhor vai nos colocar, meus amados, em lugar de honra aqueles que vencer, né? Paulo que sugeriu, né, que os coríntios haveriam de julgar com Cristo em seu futuro reino. Mateus 19, 28, o Senhor diz isso para eles. Olha o que o Senhor diz para os seus discípulos. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem, quer dizer, Jesus, se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meus amados, nosso Deus contabiliza tudo que você faz para o reino de Deus. Tudo está registrado. Tudo que os seus esforços, os seus momentos de choro, tudo que você faz semeando com choro, com dor, a respeito da palavra de Deus, meus amados, está tudo sendo contabilizado. E o Senhor vai nos coroar e vai nos honrar. Aqui os discípulos, olha só o que o Senhor prometeu para eles, que eles iam assentar com Ele para julgar as tribos. E para nós, meus amados, fala assim, mas é só para eles. Não, para nós também tem. Apocalipse 3, olha o que Jesus diz, né? Ali a revelação que foi dada para o apóstolo apóstolo João, né? Que foi ali levado em espírito da ilha de Patmos, né? Até os céus, e ali ele registrou tudo que o Senhor mandou ele escrever. Olha só o que ele diz a partir do 3:18, ele fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu, o Senhor, repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Olha o 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus amados? Olha a promessa que Jesus deixou para mim e para você. Mas temos que fazer o quê? Temos que seguir fielmente na visão que Jesus nos traz, seguir fielmente para vencer todas essas coisas. Pois aquele que vencer terá essa promessa. Aquele que fracassar, aquele que desistir, não haverá promessa. Amém? Então, meus amados, essa aqui é algo profundo que Deus trouxe para nós e nós devemos levar aqui com certeza no pé da letra para, certamente sermos purificados e seguir um caminho correto diante do nosso Deus. Amém? Então, meus amados, aqui a gente vê em todo o tempo Paulo trazendo ensinamentos para que aqueles homens pudessem ter uma vida corrigida. Então, em todas as brigas ali que eu via, os coríntios eles faziam acusações levianas e até desonestas um contra o outro, né? Então, Paulo sugeriu aqui que era melhor o indivíduo sofrer o dano causado por uma das pessoas desonestas do que desonrar o seu testemunho cristão diante dos pagãos. Quer dizer, meus amados, é melhor você suportar, é melhor você resolver internamente, orar ao Senhor, perdoar, resolver as diferenças ali, independente de quem esteja certo, quem esteja errado, tem que resolver. É muito melhor você suportar as acusações, do que você pegar todo esse contexto, pegar tudo que está acontecendo, essas coisas desonestas, desonrosas, e levar lá para os pagãos, levar lá para o povo de fora, porque eles vão ridicularizar a gente. Então, ele está trazendo esse ensinamento. E o reino de Deus, meus amados, neste contexto aqui, parece referir-se a um tempo no futuro em que Deus governará a terra com justiça.
Então ele está dizendo assim, não erreis, né? Tragicamente, os cristãos, às vezes, meus amados, eles enganam-se ao pensar que Deus não requer que levem uma vida reta, né? Paulo enfatizou aqui que os tipos de pessoas listados nesse versículo não herdarão ou possuirão o reino de Deus. Quem são essas pessoas? Essas pessoas que vivem uma vida destes pecados, entre outros também. Então, meus amados, nós temos que ter muita consciência que todos nós que passamos a conhecer ao Senhor, meus amados, que já não somos mais, né, ignorantes, né? Jesus já apresentou, né, o poder dele para mim, para você, trouxe para mim, para você, né, uma visão daquilo que ele requer de nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Posterior a isso, se nós vivemos uma vida de pecado, tivermos qualquer tipo de pecado desse que a gente acabou de ler dentro da nossa casa, da nossa vida, meus amados, nós iremos ser rejeitados. Amém? Então aqui a gente vê que Paulo está trazendo aqui neste versículo, e ele usou 3 termos aqui para descrever a conversão dos coríntios. Né? O tempo de todos os verbos indica uma ação no passado que está completa. Né? Lavados significa espiritualmente purificados por Deus. Santificados significa separados como o povo de Deus. E justificados significa declarados justos por Deus por causa do quê? Por causa de Cristo na cruz. Por causa de Jesus Cristo nós fomos justificados. Amém? Então aqui fica um ensinamento muito profundo, né? A respeito do que Paulo está trazendo aqui. Lavados, santificados e justificados. Amém? Aqui está a resposta de tudo isso que ele disse. Então Paulo deixou de lado aqui, meus amados, a sua discussão sobre a relação dos coríntios com os tribunais de justiça e passou a falar da integridade pessoal no corpo e no espírito. O apóstolo Paulo aqui lidou com a questão da liberdade cristã ao tratar de 3 lemas dos coríntios que refletiam as atitudes deles para os pecados sexuais. No processo aqui, ele apresentou um conceito muito elevado sobre o corpo humano e como algo criado por Deus, nosso Deus Pai, resgatado por um alto preço e redimido para o serviço de Cristo, o Filho, e transformado em templo de Deus por meio do Espírito Santo, né, que nele habita. Assim, o Deus Trino, a Trindade do Senhor, está envolvido naquilo que fazemos com o nosso corpo. Né? Chamamos o espaço onde a igreja se reúne de santuário. Na verdade, nós somos o santuário de Deus, seu templo. Que diferença faria se vivêssemos com essa consciência? Nosso corpo não é depósito de lixo, meus amados. Ele é um templo do Senhor. Então, tudo que nós fazemos da nossa vida, nós temos que ver que reflete na nossa vida espiritual. Tudo que nós deixamos entrar dentro de nós, meus amados, né? Seja imoralidade, seja lá o que for, nós temos que entender e compreender que nós estamos nos manchando. Estamos manchando o templo do Senhor, porque a nossa vida é a igreja. Né? Através de Jesus Cristo, do que Ele fez por mim e por você, agora nós passamos a ser templo do Senhor. A nossa vida é a morada do Espírito Santo de Deus. Então, onde tiver sujeira, o Espírito Santo de Deus não habita. Se viver uma vida de pecado deliberado, o Espírito Santo de Deus não habita. Amém? Então somos santuários de Deus, então temos que estar com a casa limpa, o coração limpo, sem, né, qualquer tipo de lixo imoral. Nós temos que estar sempre nos purificando, nos santificando e sendo justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Todas as coisas aqui, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas. Aqui era um lema, né, que os coríntios haviam forjado para justificar sua conduta imoral. Paulo fez com que eles se lembrassem de que o fato de estarem livres das leis cerimoniais de Moisés não lhes dava licença para pecar ou se entregar ao próprio egoísmo. Isso só iria escravizá-los no pecado no qual Jesus já tinha libertado todos eles. Amém? Ele está trazendo a clareza aqui, meus amados. Parem de se escravizar com o pecado, porque Cristo já pagou o preço desse pecado. Agora nós somos livres e nós temos que manter essa condição. Como? Seguindo a Jesus, sendo fiel à visão de Jesus. Sendo assim, seremos verdadeiramente libertos e livres. Amém? E ele diz aqui, dominar por nenhuma, né? O único poder que nos deveria controlar, meus amados, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque a iniquidade nunca deveria dominar nossa vida, porque o Espírito nos capacita para lutar contra as tentações. O Espírito Santo de Deus nos dá força, meus amados. Amém? No próprio, na oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso,
Ele já diz isso, que o Senhor nos ajuda a ser, forte contra as tentações. Eu e você, na força do nosso braço, a gente não consegue resistir, porque nós somos fracos. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, deixando Ele nos dominar e nos capacitar, a gente se torna forte contra todas as ciladas e tentações. Amém? Então, meus amados, nós temos que ter isso na mente, que o único que deve nos controlar é o Espírito Santo de Deus, e não a iniquidade. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, meus amados, aqui a gente vê claramente, que Paulo deixou todos esses ensinamentos, a respeito da igreja, a respeito meu e você, que a gente possa cada dia mais estar, com o nosso coração puro, limpo perante o nosso Deus. Amém? Porque Jesus, meus amados, pagou um preço muito caro. Qual foi o preço? O sangue dele. Ele derramou todas as gotas de sangue naquela cruz para pagar um preço, para nos resgatar da escravidão do pecado. Embora seja verdade que essa obra se aplique a todas as pessoas, mesmo aquelas que negam o Senhor, meus amados, isso tem um significado muito singular e especial para o cristão. Amém? A gente pode ver isso lá em 1 Pedro, ele fala muito sobre isso, 1 Pedro 1,18, 1 Pedro 2,9, 1 Timóteo 4,10, e Paulo conclui aqui com um imperativo de glorificar, pois, a Deus no vosso corpo. Em outras palavras, ele diz assim: use o seu corpo para que outras pessoas possam ver que vocês pertencem a Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te ilumine cada dia mais, que você possa meditar em tudo que foi dito aqui, pois eu não estou tirando nada de mim, isso tudo está aqui respaldado pela palavra de Deus, literalmente o que está escrito. Estude a palavra de Deus, estude as escrituras, porque Deus vai trazer para você cada vez mais o entendimento para que você tenha uma vida digna diante de nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.